Então, no versículo 9, nós vamos ver um relato que é a resposta de José ao assédio. Olha que interessante. E você vai ver que é algo curioso, porque é bem parecido com o versículo 6, que diz assim: olha, deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele. No caso, Potifar nada sabia, ele confiava cegamente em tudo, a não ser o pão que comia, que nós já falamos que tem essa conotação que seria a esposa. Então, quando ele responde, no versículo 9, ele vai falar, são palavras de José, né? Ele diz, em resposta à esposa de Potifar, ele diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade? Vírgula. Aí a gente vai ter que parar aqui. Porque, olha só, primeiro, resposta dele. Aqui quem está falando, gente, é um escravo. É um escravo que não pensa como escravo, que não age como escravo, porque tem um caráter. E esse caráter está acima das condições e das circunstâncias de sua vida. A retidão de José é vista, né, por quem lê o texto desde o princípio até o final. Ele tem uma retidão. Ele se mantém sendo ele mesmo sendo escravo, ele se mantém sendo ele mesmo sendo filho, ele se mantém sendo ele mesmo sendo o líder lá, o governante da casa, do capitão da guarda. E ele nem imagina que vai para a prisão, nem imagina que vai. A gente já conhece, né, a história, deu um spoiler aqui, mas ele continua sendo o mesmo. Então, independente da condição que ele era, mas eu sou pobre, vim da favela, vim do interior e não sei o que. Essas condições, elas não são subterfúgios para mau caráter. Nós precisamos nos lembrar disso. E agora a resposta é maravilhosa. Aqui vai mostrar o fundamento da vida de José, quando ele finaliza por que ele não faria isso, por que ele não pecaria, né? Porque ele não quebraria uma aliança. Então ele não fala de Potifar, ele não fala da sociedade. O padrão de José era muito maior, era muito mais alto. O que ele fazia ou deixava de fazer tinha um padrão, era Deus. Agradar ou não a Deus. Esse era o crivo dos atos de José. Então ele decide, e ele diz por que ele decide. Ele fala, ele está perguntando: como, pois, faria eu tamanha maldade pecaria contra Deus? Ele pergunta a respeito de Deus. Olha só, isso lembra um pouco Adão e Eva no jardim. Eles tinham tudo, exceto uma coisa. As circunstâncias de Adão e Eva eram bem mais favoráveis, bem mais favoráveis. E Adão e Eva decidem, né, o seu prazer em detrimento dali do coração e da vontade de Deus, né, da desonra, né? E aí eu acredito que aqui, se a história terminasse aqui, tudo que nós soubéssemos fosse até aqui, nós já veríamos os olhos de Deus brilharem de alegria, de José agradando o coração de Deus, de José exaltando Deus. As condições eram bem diferentes, parecidas, mas assim, bem piores. José era um escravo, José não era dono de nada, José tinha que trabalhar duro, né? Adão e Eva tinham outra realidade. E com tantas coisas favoráveis, né? Tudo era favorável. Aqui José não, José tinha muitas coisas difíceis, mas aí chega um fato de que ele tem muitas coisas também favoráveis. Ele está comandando a casa de um homem importante, ele está numa outra nação. Você que está em outra nação, que está me ouvindo, sabe como é, né? A desonra de estar também em outra nação, muitas das vezes. Agora imagina se está numa casa de um oficial, o oficial confia em você, é uma honra muito grande, ele tendo muitas coisas, ele escolhe totalmente diferente. Ele escolhe não pecar contra Deus. Às vezes você está vivendo situações parecidas e você tem a opção. E eu quero te convidar a honrar o Senhor nessa opção, a bendizer o nome do Senhor, porque você vai estar honrando Deus e abençoando Deus
em algo que feriu muito a Deus, né? Quando Deus se lembra de Adão e Eva, né? Aquela situação, aquela dor, aquela circunstância, mas quando ele olha para mim, vê a mim e a você, e milhares de filhos amados, repetindo a história, mas tendo um fim diferente, o nome dele é glorificado na terra, mas mais do que isso, eu acredito que nós geramos alegria para o coração de Deus. E isso é algo muito importante.